Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. You represented the great states of Kansas and, in fact, the entire USA so very well. Our country is proud of you. Desculpem esse inglês tão desenvolto, mas essas são palavras de Donald Trump tuitadas ontem para homenagear o Kansas City Chiefs, o time de Super Bowl, o time de futebol americano que foi campeão da temporada 2020. Ele não era campeão desde 1970. Lembra o Internacional de Porto Alegre, aqui no âmbito do soccer, que não é campeão desde 1979. Pois é, foi uma comoção. Ganhou o Kansas City Chiefs e Donald Trump foi lá homenageá-lo. Parabéns, o Twitter dizia, parabéns ao Kansas City Chiefs por um ótimo jogo e um retorno fantástico sob imensa pressão. Vocês representam o grande estado do Kansas e, de fato, todos os Estados Unidos. Muito bem, nosso país está orgulhoso de vocês. Foi essa a mensagem deixada no Twitter. Logo depois, 10 minutos depois, teve que ser apagada. Sim, muita ofensa, muito desaforo recebido por conta desse tweet. Não por conta daqueles que perderam o Super Bowl, mas por conta dos próprios torcedores do Kansas City, porque Trump o trata como um time do grande estado do Kansas. E não é. O Kansas City Chiefs é do Missouri. Confusão natural porque a cidade Kansas City, que é histórica, está numa parte dentro do Kansas, do estado do Kansas, e a outra parte no Missouri. Pois é, o time faz parte do Missouri. O time Kansas City está no estado do Missouri, portanto, é um grande time do grande estado do Missouri, não do Kansas, como disse Donald Trump. Seria mais ou menos aqui como confundir um time, por exemplo, como o Grêmio, o Internacional, dar parabéns pelo campeão do estado de Santa Catarina, o Internacional, algo assim. Bem, claro que está dando o que falar, porque muita gente já está dizendo, está vendo, o Trump não conhece nem os próprios estados americanos. Não se trata exatamente disso. O que talvez Donald Trump não conheça são times de futebol. Porque, afinal de contas, o homem não passou a sua vida na frente da televisão. Vamos combinar. Certamente não foi o tipo de garoto que colecionava álbuns de figurinhas de times de futebol, de basquete, de beisebol, ou sabe lá o quê. Era um garoto bastante apressado em ganhar din-din. Foi por isso, aliás, que venceu na competitiva New York. Tornou-se um grande, talvez o maior dos construtores de Nova York, à custa de muita cotovelada. Certamente não tinha tempo para dedicar-se ao esporte. Diz a lenda que Donald Trump dormia cedo, enquanto ainda não era presidente. Trabalhava duro, trabalhava muito, acordava muito cedo, ia para frente da televisão depois de voltar para casa, assistia alguma coisinha e logo ia para a cama, acordava cedo e tocava a vida. Realmente, nesse ritmo, não dá para saber se o Kansas City Chiefs é do Missouri ou do Kansas. Não dá para saber nada sobre futebol. O homem tinha outros interesses. Mas, bem, enfim, os adversários aproveitarão o momento. Sirvam-se do momento. O homem não conhece o Estado. Isso me lembra, claro, o anedotário político brasileiro. Quanta anedota, quantos políticos no passado cometeram as suas gafes. Aqui, por exemplo, temos Jânio Quadros com uma série delas. A famosa, por que o senhor bebe, presidente? Bebo porque líquido. Porque se sólido fosse, comê-lo-ia.
Tem também o político José Maria Alckmin, velho, antigo político mineiro, falecido em 1974. José Maria Alckmin foi ministro de Estado do governo JK, foi deputado por Minas Gerais e foi também vice-presidente da República no governo de Castelo Branco. Desse José Maria Alckmin há muitas anedotas, muitas gafes. Por exemplo, um dia encontrando-se com o filho de um antigo eleitor, disse: mande um abraço para o seu pai, um abraço caloroso para o seu pai. Mas meu pai morreu, doutor Alckmin. Morreu para você, filho ingrato. Para mim, continua vivo aqui no meu coração. É isso aí, velhos políticos. Hoje, para nós, político é tudo raposa. Pois é, mas os políticos têm, sim, a sua história gloriosa nesse país. Muitos, a grande maioria deles, morreu remediado. Tem muitos políticos hoje, políticos entre aspas, que querem salvar a vida da 10ª geração num único mandato. Bem, aqui é bom lembrar todos os generais da era de ouro do contragolpe militar de 64 morreram ali, classe média, uns até pobres inclusive. Políticos e políticos. O problema é que antigamente os políticos faziam política. Hoje tentam salvar o mundo. Suas imagens estão associadas a de semideuses. E semideuses não podem errar. Veja, por exemplo, tem casos de político fazendo listinha, fichando adversários por críticas. Isso aconteceu muito nos anos 30, nos anos 40 na Europa, nos anos 20, não se podia falar mal de político. Eram semideuses. Quantos foram obrigados a deixar às pressas esta vida por criticar Joseph Stalin, por exemplo? Ou Benito Mussolini, ou enfim, outros, aquele da Alemanha. Quantos não tiveram que deixar às pressas esse mundo? Parece que hoje os políticos estão mais espelhados nessas figuras, nesses semideuses dos anos 20, 30, enfim. Mas o velho e bom político é esse, é aquele que sabe fazer do limão uma limonada e não se importa com as críticas, passa por elas. Um amigo meu dizia que um bom político é como aquele sujeito que consegue dar corda em relógio embaixo d'água com luva de boxe. Pois é. Estamos em falta de políticos, justamente num tempo em que a política está cheia de semideuses. Até depois.